Hoje a nossa conversa, o nosso tema é sobre o louvor. Isso mesmo. Você sabia que o louvor é uma arma muito poderosa contra a ansiedade e o medo? E sabe por que eu estou olhando aqui para baixo? Porque hoje eu quero fazer algo diferente, quero te convidar a algo diferente. Eu te trago aqui o livro A Libertação da Mente Ansiosa, do padre Adriano Zandoná. Talvez você até tenha esse livro, talvez você se pergunte, qual livro que é bom para ansiedade, que é firme na fé católica. Então é um dos livros que eu recomendo, A Libertação da Mente Ansiosa. E se essa nossa experiência que nós vamos começar hoje for legal, se você gostar, depois você coloca nos comentários ou diz para mim o que você está achando. Aos poucos nós podemos ir lendo também, não só esse livro, quanto outros livros também. Porque muitas vezes nós até compramos livros e fica ali no cantinho. Já aconteceu isso com você? De você comprar algum livro e esse livro fica lá na estante, fica guardado e o tempo passa e você ainda não leu, né? Eu mesma tenho vários livros ainda que eu ainda não li. Eu sei que são maravilhosos, mas às vezes o tempo vai passando e o livro ainda está lá, sem ler ele completo, não é verdade? E você que está chegando agora, deixa eu me apresentar. Eu sou a Cibele, eu sou terapeuta e eu ajudo mulheres a vencerem a ansiedade à luz da fé católica. E essa é a minha missão aqui com você, de te auxiliar, de caminhar junto com você, para de fato você conseguir vencer, em especial a ansiedade, mas mais que isso, porque nós sabemos que a ansiedade ela está caminhando junta com outras questões, não é verdade? Na quarta-feira passada nós falamos da mochila, né? Quantas coisas que nós carregamos dentro dessa mochila, não é mesmo? Então, hoje eu gostaria de te convidar a refletir o livro A Libertação da Mente Ansiosa, do padre Adriano Zandoná, no capítulo 3, que diz assim: a libertação através do louvor, arma poderosa contra a ansiedade e o medo. Então, aqui ele diz o seguinte, que a oração de louvor, ele é um poderoso remédio para libertar e acalmar a nossa mente, levando-nos a entrar no tempo de Deus, que é o Kairos. Então, o que é esse tempo de Deus? O Kairos. E mais, quando nós entramos no tempo de Deus, nós saímos da lógica apressada desse mundo, não é verdade? Será que nós estamos vivendo em um mundo apressado, em um mundo agitado e também medroso de tudo que acontece ao nosso redor? Mas, como acontece com qualquer remédio, é preciso administrá-lo na correta posologia e segundo a devida prescrição apresentada ao médico. Então, o que ele diz aqui? Ó, Ruth, comprei agora. A Ruth, então, comprou agora o livro A Libertação da Mente Ansiosa. Olha que legal. E então, aqui ele diz o seguinte: tudo tem uma prescrição na nossa vida, não é verdade? Tudo tem uma prescrição. Por nada, Ruth, imagina, vou procurar trazer sempre mais livros aqui para vocês, né? Então, ele quer dizer o seguinte, olha só um exemplo. Se um profissional receitar 2 comprimidos de 500 miligramas 3 vezes por dia, mas você decidir tomar apenas um de 300 miligramas uma vez por dia, será que o tratamento vai resolver? Então, se o médico fala assim, olha,
toma esses 3 comprimidos aqui de 500 miligramas. Então imagina lá, você vai ao médico e ele te dá uma medicação e ele fala assim, olha, tá vendo esse comprimidinho branquinho aqui? Você tem que tomar 3 deles por dia, ok? Uma dosagem de 500 miligramas, 3 vezes ao dia. Tá bom, doutor. Aí eu saio, vou lá comprar o remédio e eu achei até um pouco caro. Falei, eu vou comprar metade. E aí eu penso, eu acho que eu não tô precisando tanto assim. Eu vou tomar, ao invés de tomar 500 miligramas, eu vou tomar 300 miligramas desse medicamento. E, eu acho que eu vou tomar um só por dia, não precisa de 3. Agora me responde, será que esse medicamento ele vai fazer efeito? Porque lembra, a prescrição foram 3 e eu tô tomando um na dose menor ainda. Reflete comigo, será que essa medicação vai fazer efeito ou não? Então, o que o Padre Adriano traz nesse livro, essa orientação que ele passa, é que o louvor é um eficaz remédio que Deus nos oferece. Olha só, o louvor é um remédio. Você sabia disso? O qual é profundamente eficaz para curar a nossa ansiedade e nos sintomas dele. Só que nós precisamos utilizar o louvor regularmente e com fidelidade. Caso contrário, ele não produzirá os fantásticos e libertadores efeitos que poderia produzir na nossa vida. Então, ele fala aqui que nós precisamos definir na nossa vida esses momentos de louvor. E ele coloca assim, imagina o quanto Deus pode te curar, fortalecer e libertar através dessa oração, a oração do louvor. E ao final dessa nossa conversa, que é até o final desse capítulo, que é pequeno, eu vou te convidar a fazer a oração de louvor comigo de Santo Afonso Maria de Ligório. E vamos ver mais o que o livro nos diz. Eu mesmo já testemunhei pessoas com depressão, ansiedade e inúmeros outros problemas sendo libertas e curadas por Deus através da prática constante da oração de louvor. Qual é a oração de louvor? Visto que está em Salmo 22, 3. Salmos 22, versículo 3. Deus habita em meio aos louvores, e que quando o louvamos, ele nos age poderosamente, curando e transformando o quê? Olha que interessante, curando a nossa mente e as nossas emoções. Uma pausa aqui. Você que sofre de ansiedade, de depressão, que tem alguma dor, né? Algo que te conectou aqui neste canal, aqui comigo, e estamos caminhando juntas, umas chegando agora, outras já caminhando há algum tempo. Como está a sua mente? Como anda a sua mente? A sua mente anda muito preocupada? Quais são os sintomas de uma mente ansiosa, de uma mente depressiva? O que você diz a si mesmo? Quantos medos, quantas inseguranças, quanta prisão você pode ter na sua mente que não te deixam seguir em frente? É como se fosse de fato algemas. Essa ansiedade, ela se torna uma algema, te prendendo aonde você está. A Janeide aqui compartilhando, acelerada. Então a sua mente fica também acelerada. Quem mais aqui fica com a mente acelerada? Fora, a mente, ela traz também
alguns sintomas físicos, né? Essa mente acelerada. Então, se a sua mente está muito acelerada, provavelmente a sua respiração também vai ficar mais acelerada. E isso pode levar o seu organismo a estar em um estado constante de alerta, onde o seu coração fica acelerado também. Faz sentido? Isso já aconteceu com você? E o que mais que age o louvor, além da mente acelerada, né? Transformando essa mente agitada, essa mente acelerada, essa mente negativa, essa mente com medo. Quanto medo passa na nossa mente, na nossa cabeça, quando vem uma ansiedade. Aonde mais Deus vai nos curar? A Janeide compartilhando aqui, ó. Sinto dor nos joelhos, fico com o rosto vermelho às vezes. Tá vendo? Isso já são os sintomas físicos, né? Obrigada, Janeide, de compartilhar aqui conosco esses sintomas. Então, percebam que existe um pensamento e existe uma emoção que traz essa reação física. O seu corpo não aguenta mais e ele traz essa emoção física. É como se ele quisesse sair, mas não consegue. Então, ele acaba tendo as suas reações, as reações físicas. E outro ponto importantíssimo, que é a segunda palavra. O louvor, ele age poderosamente, curando e transformando a nossa mente e também as nossas emoções. Como estão as suas emoções? Como andam as suas emoções? Você tem equilíbrio emocional? Você consegue ter equilíbrio emocional diante do seu dia a dia? Você consegue se acalmar quando precisa estar calma? Você consegue falar quando é preciso falar? Você consegue respirar e seguir em frente? Ou muitas vezes você não sabe mais o que fazer? As suas emoções estão em total desequilíbrio e você não sabe mais o que fazer? O louvor, ele é uma arma poderosa. Atenção aqui, o louvor é uma arma poderosa que precisa ser usada quando? Regularmente. O louvor precisa ser usado regularmente, porque Deus habita em meio aos louvores. Se essa live está fazendo sentido para você, compartilha com mais alguém que talvez precisa ouvir isso, precisa saber disso, porque muitas vezes nós estamos com a mente tão acelerada, tão agitada, que nós não sabemos para onde ir, para onde correr, para quem recorrer. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem o que estamos passando. Talvez a pessoa que está com você não entende o que você está passando. Mas eu preciso te dizer que aqui você não está sozinha. Eu entendo a sua dor, não só eu, como as colegas aqui também entendem a sua dor e buscam sim, à luz da fé católica, algo que a tire desse momento, desse fundo do poço. Não sei se você chegou no fundo do poço, eu não conheço a sua história, mas talvez você está no fundo do poço e não sabe como sair disso. Mas eu te convido, vamos conversar um pouquinho, vamos trazer novas informações, uma nova comunicação, vamos deixar esses pensamentos, essas preocupações um pouquinho de lado e vamos aprender um pouquinho aqui. Você que está chegando agora, a libertação da mente ansiosa é um capítulo que eu puxei aqui para nós conversarmos, né? Olha só,
e o convite de fazer o louvor pelo menos 15 minutos todos os dias. Todos os dias louvar e adorar o Senhor. Louvar e adorar o Senhor. E como? Olha, escolhendo uma imagem bonita ou uma foto diante de Jesus, da qual você possa estar, ou permaneça diante com a sua Bíblia aberta. E aí você começa a rezar em voz média, a ponto que você possa ouvir. Então, quando você for escolher começar esse momento de louvor, você pode escolher uma imagem, ou estar perto. Aqui eu tenho a imagem de Nossa Senhora, né? Ou a Bíblia, mas se uma imagem que já te remeta a Jesus Cristo, que te remeta à oração. Então você vai estar diante da Bíblia ou dessa imagem e você vai começar a rezar em voz média. O que é essa voz média? É uma voz que você consegue se ouvir, agradecendo a Deus pelas coisas que você está vivendo no presente dia. Veja, coisas que você está vivendo hoje, no dia presente. Depois você vai agradecendo pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho, pelos seus dons, pela sua vocação, pelos amigos e pessoas presentes na sua vida, né? Pelas coisas que você tem, por aquilo que você aprendeu neste ano até então. Vamos fazer diferente? Já que estamos conversando, vamos viver juntas essa orientação aqui? Vamos, já que você está aqui, eu te convido a respirar um pouquinho. E quando você respira, você vai deixar o ar entrar e soltar. Você inspira e expira. Mais uma vez, inspira e expira. Muito bem. E quando você faz isso, o oxigênio começou a entrar na sua mente, no seu corpo, e você vai se trazendo para este momento presente. E assim também você já começa a trazer oxigênio para sua mente e começa a espaçar os seus pensamentos. Os pensamentos não começam a ficar todos juntos, todos acelerados, atropelados. Ele já começa a se espaçar. Então faça isso, observe a sua respiração e fale comigo em voz baixa ou numa voz que você se sinta confortável. E o que você pode louvar hoje? Então você está neste momento presente, mesmo que você não se sinta feliz, o dia não foi da maneira que você queria, né? As coisas não aconteceram ainda como você queria, mas veja, você teve o dom da graça da vida e você está aqui. Você teve esse dom, você tem esse dom da vida e você está aqui. Aqui ele pede para nós escolhermos uma imagem bonita, ou uma foto de Jesus, ou uma Bíblia, né? Mas você tem alguma imagem aí? Eu estou aqui com um livro, estou olhando aqui no reflexo do meu celular a imagem de Nossa Senhora. Você pode olhar aqui para a imagem, tem a cruz. Se você tiver o seu terço, pode pegar o seu terço. Se você estiver com a sua Bíblia, pode pegar. Ou uma imagem, talvez você tenha aquela imagem na sua casa que está empoeirada no cantinho, que você nem olha muito para ela. Pegue essa imagem agora, olhe para essa imagem, né? A sua visão vai levar à sua mente essa percepção da imagem. Estou olhando aqui para a imagem de Jesus na cruz, né? Esse sinal de amor, né, que Jesus tem por nós, que se ele não tivesse morrido em uma cruz para nos salvar, aonde nós estávamos, né? Aonde já se viu amor maior, de fato não existe.
Então agora, diante dessa imagem, ou dessa lembrança dessa imagem que você teve agora, vamos começar então agradecendo o que nós vivemos hoje, o que você viveu hoje, né? Eu agradeço pelo meu trabalho, pela minha casa, pelas atividades do dia, pelos desafios também que foram vencidos. Foi difícil? Foi. Foi muito difícil, talvez. Só você sabe o desafio que você passou hoje. Mas você está aqui, você está de pé. E lembre-se, nada é por acaso. Nós sempre temos algo a aprender. E o que mais que nós podemos agradecer por viver esse dia? Vamos agradecendo também pela nossa vida. Agradeço o Senhor pela minha vida. Agradeço o Senhor pela minha família, pelo meu trabalho, pelos dons que você tem. E sim, você tem muitos dons. Talvez você nem observa isso, mas quantos dons você tem? O dom talvez de zelar, de cuidar, de resolver algumas questões, não é verdade? O dom de amar, de perdoar, de ter paciência, de suportar. Estou falando aqui com você e também estou imaginando a sua realidade, né? Quantos dons você tem, a sua vocação. Talvez a sua vocação não é só, a gente fala assim, vocação, a gente lembra das irmãs, das freiras, mas o casamento, né, o sacramento do matrimônio é uma vocação. Você também cuidar dos filhos, uma vocação à vida religiosa também, a busca pela santidade. Vamos agradecendo pelos amigos, pelas pessoas presentes na sua vida. Quem são essas pessoas que estão presentes na sua vida que você pode agradecer? Pelas coisas que você tem. O que você tem que você já agradeceu e o que você não agradeceu? Às vezes nós agradecemos, claro, pela casa, pelo carro, pelo trabalho, mas será que você já agradeceu pelo travesseiro que você coloca a cabeça ao dormir? Pelo colchão que você tem ao dormir? Pelo lençol que você tem ao dormir? Pela panela que você tem para cozinhar aquele alimento para você e para sua família? Para a mesa que você tem para preparar para vocês se alimentarem? Quantas coisas, quantos detalhes nós podemos e devemos agradecer a Deus. E a gratidão, ela vem junto do louvor. Tá fazendo sentido? Olha a Teresa aqui dizendo, ó, sou grata por tudo que tenho e sou. Olha que maravilha, né? Somos gratas por tudo que temos e que somos. Nós precisamos agradecer a isso também. O que mais? Vamos agradecer por aquilo que você aprendeu neste ano até então. O ano começou há pouco tempo, mas nós já estamos no mês de fevereiro. O que nós aprendemos nesse ano? O que aconteceu de novo nesse ano? Eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu. Também pelas dificuldades que você enfrentou e que você superou. Eu acredito que você tenha dificuldades e que você enfrentou e você superou, não é verdade? Estou colocando aqui a música que ele parou. Vou repetir a nossa música aqui. Aí, tudo bem. A música de fundo, não sei se vocês estão escutando. E o que mais? Pelas coisas que aprendemos com as dificuldades. Enfim, por tudo que o Espírito Santo trouxer em seu coração neste momento de oração. Então o Espírito Santo nos ajuda a lembrar tantas coisas que nós temos que agradecer. E outro ponto, nós precisamos ser dóceis ao Espírito Santo e se permita Ele conduzir, pois Ele irá discretamente, olha só, discretamente
inspirando a sua oração e revelando por quais realidades você deve agradecer cada dia. Então, se você decidir fazer esse momento de louvor todos os dias e se entregar ao Espírito Santo, ele vai te conduzindo e vai nos ajudando a agradecer a cada dia. E aqui o padre no livro ele diz assim: seja criativo, reze um dia por cada área da sua vida, louvando a Deus por sua ação transformadora, cada uma dessas realidades. O ideal é que você se ouça rezando e que se deixe tocar por aquilo que você apresenta a Deus e pelo qual você o louva. Olha como é importante a fala. A fala, nós ouvirmos o que nós rezamos. E eu acredito que esse pequeno momento aqui, pontuando algumas coisas que você já pôde louvar e agradecer, o Espírito Santo pode ter te inspirado a agradecer por algo que talvez estava adormecido. O que mais que você agradeceu? Pode compartilhar aqui. E isso talvez ajude alguém a louvar também, assim como a Teresa colocou, né? Deixa eu revisar aqui o que a Teresa falou para nós. Ela disse que é grata por tudo que ela tem e o que ela é. Olha a importância, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui essa leitura. E fala também, ó, que a ação de Deus, queridas, ela é discreta, mas poderosa e sempre atuante. É o louvor que desperta nossos sentidos para bem perceber e interpretar essa poderosa ação divina em cada aspecto da nossa vida. Isso me faz lembrar você que reza e que quer ver tudo se transformando imediatamente, como num passe de mágicas. Primeiro, Deus escuta a nossa oração, Deus escuta a sua oração. E veja que o padre orienta aqui que a ação de Deus ela é discreta, né? Assim como o Espírito Santo. Teve uma senhora de um grupo de oração que eu participava quando eu estava na faculdade. E um dia ela falou isso e eu guardei isso para mim. Ela falou que ela estava num grupo e foi feito um momento de oração, de batismo no Espírito Santo. E ela achou que depois que ela tivesse recebido o batismo no Espírito Santo, ela ia ver tudo diferente, ou ela ia repousar no Espírito, ou ia acontecer uma coisa assim magnífica. E aí ela ficou assim parada, não aconteceu nada, tá tudo normal, eu não chorei, meu coração não tá batendo mais forte, eu não senti tremores, não senti calor, não aconteceu nada. Tudo bem. E ela seguiu. Aí no caminho de casa para o trabalho, que ela ia a pé, ela começou a ir e de repente um dia ela começou a olhar as árvores, olhar o verde, olhar o belo das flores que ela não olhava. Ela começou a achar bonito, né? Começou a louvar a Deus pelo céu, pela natureza. E depois ela caiu em si, que ela não enxergava isso. Ela passava ali todos os dias e ela não enxergava nada do que ela via ao redor. E ela percebeu que ela começou a ser diferente. Aonde ela passava, ela começou a enxergar coisas que ela não via antes. Será que isso não é uma sutileza de Deus? Uma sutileza do Espírito Santo para aos poucos ir enxergando o que ela não enxergava. Então veja como muitas vezes a ação de Deus ela é discreta. E o que mais o padre diz sobre o louvor, né? Ele diz também que o louvor ele aguça a nossa percepção
para identificarmos a obra de Deus acontecendo em cada coisa. Ele treina o nosso olhar para perceber e celebrar o bem que a graça de Deus está realizando em cada etapa da nossa história. Vocês entenderam? Deixa eu responder você aqui. A Tamara, obrigada por tantas palavras lindas. Obrigada a você, Tamara, por estar aqui e também obrigada por parar e escrever, né? E agradecer esse momento, que sem vocês esse momento não estaria acontecendo, não é verdade? E olha que importante, o louvor, ele aguça a nossa percepção, o nosso entendimento, para perceber a obra de Deus acontecendo em cada coisa da nossa vida, em cada desafio. A Tamara dizendo, tem me ajudado bastante, fico muito feliz. É de Minas Gerais, olha que legal, Tamara. Fico muito feliz em saber. E olha só que interessante, o louvor muitas vezes, o que me veio à mente agora? Estou aqui sem script conversando com vocês e com o livro do Padre Adriano Zandoná para nós conversarmos. Me lembrei assim, muitas vezes nós não enxergamos a ação de Deus na nossa vida, que é tão sutil, mas que Deus está presente, não é verdade? É claro que Ele está presente, é claro que esse mover dele está presente na nossa vida, na nossa história. Aí você fala, será mesmo? E aí eu só quero te lembrar, o que você fez para o seu coração estar batendo neste momento? O que você fez para você conseguir respirar neste momento? É ou não é a ação de Deus te permitindo viver neste momento presente? Mas eu entendo você, eu entendo que muitas vezes na sua vida aconteceram tantas coisas que te deixaram triste, tantas coisas que você precisou resolver, tantas coisas que só você sabe. Talvez você está falando aí, Cibele, só eu sei o que eu passei, o tanto que é difícil para mim, o tanto que é desafiador seguir em frente. E aí, com todo esse aprendizado que nós tivemos e também com tanta comunicação negativa ao nosso redor, como se você liga uma TV, se você liga um jornal, então, nossa, né? O que vai ter nesse jornal? O que nós aprendemos com tanta comunicação ruim? Nós começamos a dizer para nós mesmas que o mundo é ruim, e aí, além de pensar e dizer para nós mesmos, nós começamos a verbalizar coisas negativas, como só acontece comigo, isso não dá certo, é muito difícil, eu não vou dar conta. E o que o louvor faz? Ele faz nós observarmos que diante de tudo isso que você está passando, Deus está agindo. E nós não estávamos percebendo, porque Ele permite algo e muitas vezes nós não enxergamos. Por quê? Nós enxergamos só o negativo, a murmuração, o não, o ruim, e Ele está sim agindo. O que nós precisamos pedir ao Senhor? Que Ele nos mostre, diante dessa fase, desse período de dificuldades na sua vida, o que você precisa aprender, que você não aprendeu ainda, para poder ir para a próxima fase. Eu vou compartilhar algo que está acontecendo hoje comigo e que o meu esposo me lembrou disso, e essa palavra também me fez relembrar o que ele falou, e eu quero compartilhar com vocês. Posso falar?
Talvez para vocês é algo simples. Você me permite compartilhar o que aconteceu essa semana comigo? O que aconteceu? Você que me acompanha há mais tempo, eu sou terapeuta, como eu digo, eu tenho uma turma de alunas e nós nos encontramos todas as terças-feiras, online e ao vivo. E para eu conseguir estar com elas, eu preciso ter uma ferramenta, que é o meu computador. Eu preciso ter o meu computador para que elas me vejam, para que eu compartilhe o conteúdo, para que elas me ouçam bem, para que eu escute elas também, para que eu grave o que nós estamos vivendo junto. E o que aconteceu essa semana? Aconteceu que o meu computador deu um problema que até agora ninguém conseguiu resolver. E aí eu estava falando para o meu esposo, falei, nossa, mas incrível essa situação. Isso nunca aconteceu desde quando eu comecei esse projeto aqui na internet, que já tem mais de um ano, isso nunca aconteceu. Agora que eu estou em um momento importante, me surge essa dificuldade com esse computador que ninguém está resolvendo. E aí o meu esposo falou assim, olha, você tem que lembrar que há males que vêm para o bem, que vai ter uma solução e que possa ser melhor do que essa, né? E aí na hora ainda pensei, né, faz sentido, mas eu não queria que isso estivesse acontecendo, eu queria que tivesse tudo fluindo bem, mas não está. Mas eu preciso acreditar que Deus está agindo em tudo. Assim como no momento de louvor, Ele está agindo em tudo. Talvez, eu tenho certeza que vai surgir uma outra possibilidade, mas é um desafio que eu passei e eu estou passando ainda. Posso dizer para você que o meu coração está mais calmo sobre isso. Mas eu cheguei a quase perder o sono, como se diz, com esse acontecimento. E eu tenho certeza que isso vai se resolver. Claro, eu preciso fazer a minha parte, mas vai passar, tudo vai ser resolvido. Mas não deixa de ser um desafio. Concorda comigo? Obrigada por terem respondido. Deixa eu ver o que a Tamara colocou aqui. Tem dias que Jesus me carrega em um carrinho de mão. Eu ainda digo assim, Tamara, eu sempre lembro da Pegadas na Areia, né? Daquele poema Pegadas na Areia. Jesus nos carrega no colo com toda certeza, que é aquela história, né? Aquele poema. Eu estava com Jesus caminhando na areia e quando eu olhava na areia, eu via os meus pés na areia e via as pegadas de Jesus também na areia. Então tinha os meus passos e os passos de Jesus. Mas quando eu passei por uma dificuldade muito ruim, quando eu olhei para trás, eu só vi um par de pegadas na areia. E aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, mas agora que eu precisei tanto de Ti, o Senhor me abandonou, só ficou a minha pegada na areia? E o que Ele me respondeu? Naquele momento, era quando eu estava te levando no colo, quando eu estava te levando nos braços. E quantas vezes Deus faz isso conosco, não é verdade? E pode ser que Ele também está te levando nos braços agora. E tem momentos também que a gente olha e fala assim, eu não sei como eu consegui passar por tudo isso, não é verdade? Sim, esse poema é maravilhoso. Então o louvor, ele também nos faz enxergar a graça de Deus na nossa vida, que muitas vezes nós não enxergamos quando nós estamos murmurando, reclamando, sofrendo. Então o louvor, mais uma coisa, o louvor nos ajuda a enxergar isso. E aí ele traz aqui, como um desafio. Desafio você que sofre de ansiedade e os transtornos associados a ele,
porque tem alguma ansiedade, geralmente ela não vem sozinha. Como, olha, o medo, a depressão, as preocupações exageradas, fobia, problemas mentais e emocionais, a fazer todos os dias a oração de louvor. E aposto que em no máximo 3 meses você estará muitíssimo melhor do que antes, se não totalmente curada, e estará testemunhando o bem que essa prática lhe proporcionou. E o que nós podemos fazer? Vamos fazer o louvor todos os dias? Eu me comprometo aqui com você. Todas as noites que nós nos encontrarmos, vou trazer um momento de louvor. Você percebe que não existe fórmula mágica, que está no simples. A beleza de tudo está no simples, em um momento de parar e louvar. Lembre-se sempre verbalmente: obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pela minha história, pelos meus desafios, por tudo. Se você conseguir por 15 minutos, é o ideal, é o que ele propõe aqui. E a oração de louvor, quero reforçar, e o Padre reforçou aqui também, é uma grande aliada na luta pela libertação da nossa mente. Ela é poderosa e nos ajudará a considerar o poder de Deus diante das nossas batalhas. O ideal é que você procure fazer, olha só, é uma receita, ó. O ideal é que você procure fazer essa oração também diante do Santíssimo Sacramento, na igreja perto da sua casa ou do trabalho, no mínimo 4 vezes por semana, se possível. A oração de louvor feita diante do Santíssimo é uma arma poderosíssima contra toda e qualquer espécie de mal, sendo que quando você está diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, ele tem espaço e tempo para te curar e vencer em você todo o mal que te faz sofrer. Faz sentido para você? E é muitíssimo poderosa a visita diária feita ao Santíssimo Sacramento. E a oração, a adoração feita diante de Jesus. Pois é uma oração feita diante da presença real de Deus. E por isso tem muito mais impacto no nosso processo de cura e transformação. A Eucaristia é um enorme presente que todos nós recebemos de Deus. E Jesus está realmente vivo e presente nela. Jesus está realmente presente e vivo na Eucaristia, o médico dos médicos. E o que seria da sua vida se a partir de hoje você procurasse o médico dos médicos, através da Santa Eucaristia, através da adoração ao Santíssimo Sacramento? E ainda aqui, para comprovar isso, Deus permitiu que inúmeros milagres eucarísticos acontecessem entre nós. Isso eu não vou explanar muito aqui, mas depois você pode pesquisar no YouTube, milagres eucarísticos da Igreja Católica. Você vai ver quantos milagres, olha, Lanciano, Ferrara, Orvieto, Ofídia, Sena, Turim e muitos outros, os quais atestam. Sabe o que é atestam? Tem atestado, né, da ciência
que o corpo vivo de Jesus está presente nesse Santíssimo Sacramento. Dentre todos os milagres eucarísticos ocorridos na história, ele traça aqui a apresentação de uma belíssima narrativa do milagre de Lanciano, que aconteceu no século VII. Posso ler para vocês? Posso contar essa história aqui ou vocês já querem encerrar por hoje? Posso seguir mais um pouquinho? Diz assim: conta-se que um monge da ordem basiliana teve uma forte dúvida sobre a verdadeira presença de Cristo na Eucaristia durante a celebração da sua missa. E depois da consagração, a hóstia se transformou em carne viva e o vinho tornou-se sangue vivo nas mãos do monge. Perplexo, ele chorou de arrependimento ao reconhecer sua dúvida referente à presença viva de Cristo naquele sacramento santíssimo. Essa hóstia carne, ela é conservada até hoje na mesma igreja em Lanciano. E nós podemos ir lá, né, conhecer, ver esse milagre eucarístico. A hóstia carne tem o mesmo tamanho da hóstia maior usada na missa e é de cor levemente escura, o sangue de cor ocre. Olha só um milagre eucarístico para provar, né? Assim como Tomé, né, que queria tocar para provar que é Jesus vivo na Eucaristia. Então acredite, busque o médico dos médicos através da Eucaristia, através da oração e adoração ao Santíssimo Sacramento e através do que nós estamos propondo hoje aqui? O louvor, ok? Aqui depois ele traz o que foram encontrados nesse sangue, nessa carne, e para provar, né? Aqui, olha, deixa eu pontuar porque senão fica muito extenso, mas o documento da ciência, o que comprovou, a carne é carne verdadeira, o sangue é sangue verdadeiro, ele é do tecido muscular do coração, contém em seção o miocárdio, endocárdio, nervo vago, ele é do tipo AB. Também foram encontrados proteínas nesses exames, minerais de cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio, ou seja, é sangue de uma pessoa viva. E a conservação da carne e do sangue deixados em estado natural por 12 séculos é exposto à ação de agentes físicos. Outro fato interessante é que os 5 fragmentos, ao serem pesados, eles têm exatamente o mesmo peso. Por exemplo, tanto faz pesar 1, 2 ou todos os fragmentos juntos, eles têm o mesmo peso. Olha que milagre. O sangue AB é o tipo de sangue encontrado no Santo Sudário. Lembra do Santo Sudário? O manto que envolveu Jesus após a crucificação. Isso daria uma outra conversa, né? E tem um programa, o programa Ânima, que fizeram uma entrevista sobre o Santo Sudário com uma estudiosa. Magnífico aquela entrevista. Mostra todas as informações que tem no Santo Sudário. Quantas chicotadas Jesus levou, como que estava, aonde foi colocado os pregos, o tamanho de Jesus. Olha, o estudo do Santo Sudário nos revela tantas coisas nesse dia, né, que Jesus morreu, no dia da sua crucificação. De fato,
presente no sacramento do altar, né? Deus está de fato presente no sacramento do altar. E quando nós fazemos o propósito de louvar diante do Santíssimo, estamos agradecendo verdadeiramente na presença de Deus, e nossa oração tem muito mais força e alcança graças profundas e inimagináveis que não alcançaríamos de outra forma. Talvez a solução para o seu sofrimento esteja mais perto do que você imagina. Vamos ver aqui. A Mireille falou: Frei Gilson já falou sobre isso no Santo Sudário. Então, se estamos falando o que o Frei Gilson diz, então nós estamos no caminho certo, não é verdade? Porque o Frei Gilson, eu vejo ele assim como um santo aqui na Terra. Ele é um verdadeiro apóstolo de Cristo, né? Um anunciador da palavra de Cristo, um verdadeiro apóstolo. Eu imagino como um apóstolo mesmo, como São Paulo, que saiu a anunciar, não é verdade? Então fica aí a indicação para vocês também do episódio Ânima. Você coloca no YouTube assim, Ânima Podcast Santo Sudário. Vai aparecer uma entrevista que fala sobre o Santo Sudário. E é lindo mesmo, é uma aula. Você vai se surpreender de tantas maravilhas que tem o Santo Sudário. E olha o nome, é um Santo Sudário. Vamos seguindo aqui, já estamos indo para o final, onde nós vamos fazer a oração ao Santíssimo Sacramento de Santo Afonso Maria de Ligório, tá bom? Aqui, e aí ele convida: implemente com perseverança essa prática em sua vida e você colherá libertações, curas e frutos maravilhosos que jamais sonhou que poderia conquistar. Através do seu louvor eucarístico, Deus abrirá as portas certas e fechará as portas erradas em sua vida, inaugurando um tempo novo de vitória e restauração em sua história. Faça o propósito de visitar o Santíssimo Sacramento todos os dias e ali permaneça em adoração e louvor por no mínimo 20 minutos. Tudo que você pede com fé diante do Santíssimo e que estiver de acordo com a vontade divina, Deus ouve e realiza. Você não imagina o poder de cura e de transformação que existe na oração de louvor e adoração. Amém. Aqui ele diz assim também: quando a angústia, veja se cabe a sua realidade hoje, quando a angústia, a ansiedade e o medo baterem em sua mente e coração, corra para diante do Santíssimo e ali se refugie, louvando e pedindo por socorro e libertação. Jesus nunca deixa de ouvir e socorrer aqueles que o visitam constantemente. Ok? Acho que assim nós podemos ir para a oração. Já conversamos bastante e também já tem quase 1 hora, né? Eu sei que você tem também o seu horário de dormir, de descansar. Vamos rezar juntas aqui a oração ao Santíssimo Sacramento de Santo Afonso Maria de Ligório e assim nós encerramos. Vamos lá? Eu vou ler devagar para você poder me acompanhar, tá? E se você quiser, você pode rezar em voz, que você se ouve aí também, combinado? Mais uma vez, oração ao Santíssimo Sacramento, Santo Afonso Maria de Ligório. Senhor,
meu Jesus Cristo, que pelo amor que tende aos homens, estás de noite e de dia neste sacramento, todo cheio de piedade e de amor, esperando, chamando e recebendo todos os que vêm visitar-vos. Eu creio que estáis presentes no Santíssimo Sacramento do altar. Eu vos adoro do abismo do meu nada, e eu vos dou graças por todos os benefícios que me tem feito, especialmente por vós mesmo dardes a mim neste sacramento, por me terdes concedido como advogada vossa mãe santíssima, e por me terdes chamado a visitar-vos nessa igreja. Eu vos saúdo, pois hoje o vosso amantíssimo coração, e a minha intenção é fazê-lo por 3 motivos. Primeiro, em ação de graças por essa grande dádiva. Segundo, para compensar-vos de todas as injúrias que tendes recebido neste sacramento, de todos os vossos inimigos. Terceiro, com intenção de adorar-vos nesta visita em todos os lugares da terra, onde vossa presença sacramental está menos reverenciada e em maior abandono. Meu Jesus, eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me de ter, no passado, tantas vozes ofendido a vossa divina bondade. Proponho, com o auxílio de vossa graça, nunca mais vos ofender para o futuro. E no presente, miserável qual sou, eu me consagro todo a vós. Agora sim, vamos repetir juntas, bem certinho? Eu falo e você repete. E no presente, no hoje, miserável que sou, eu me consagro todo a vós e renuncio toda a minha própria vontade. Seguindo aqui, recomendo-vos as almas do purgatório, especialmente as mais devotas do Santíssimo Sacramento e da bem-aventurada Virgem Maria. Recomendo-vos também todos os pobres pecadores. Finalmente, desejo unir, meu querido Salvador, todos os meus afetos com os de vosso amorosíssimo coração, e assim unidos ofereço-os a vosso eterno Pai, e lhe peço em vosso nome, por vosso amor, os queira aceitar e atender. Amém. Amém. Muito linda essa oração, né? De Santo Afonso Maria de Ligório. Achei interessante quando ele coloca aqui, ó, quando ele chega ao Santíssimo Sacramento, ele fala assim, que ele está lá para fazer essa adoração por 3 motivos. Em ação de graças por essa grande dádiva, né? Porque é uma dádiva nós podemos encontrar Jesus lá vivo na Eucaristia, não é verdade? E tem alguém que já falou, se nós soubéssemos, se nós entendêssemos que Jesus de fato está real no Santíssimo Sacramento, lá no Santíssimo ou na Eucaristia, se todos nós soubéssemos, né, não caberia pessoas dentro da igreja. Todos queriam se aproximar de Jesus. Então isso é uma graça. E ele coloca aqui, a primeira, essa ação de graça por essa dádiva
de Jesus estar ali, se fazer presente por nós, porque não é por ele, é por nós. Nós precisamos, né? Depois aqui, deixa eu achar aqui a segunda. Segundo, para compensar-vos de todas as injúrias que tendes recebidos nesse sacramento, de todos os vossos inimigos. Então também para compensar, para tentar compensar tantas injúrias, tantas coisas ao Santíssimo Sacramento. E a terceira, com a intenção de adorar-vos nessa visita, em todos os lugares da terra onde vossa presença sacramental está menos reverenciada e em maior abandono. Muito lindo tudo isso, né? Então, queridas, a hora já vai adiantada, acho que nós podemos encerrar por aqui. Eu espero que essa nossa conversa tenha somado na sua vida, tenha te ajudado a se acalmar, né? Respira, te convido a observar a sua respiração. E uma sementinha foi plantada, a sementinha do convite à adoração e louvor. E o nosso compromisso, 15 minutos por dia. Se você não conseguir fazer 15 minutos por dia, comece com o tempo que você consegue. E aos poucos você pode ir aumentando. Mas viva esse louvor. Mesmo que você não esteja feliz, não é isso. Mas é uma decisão de louvar todos os dias. E quando tiver a oportunidade, se puder se esforçar um pouquinho, de estar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, de estar na Eucaristia também, comungando, se puder, quanto mais durante a semana, mas pelo menos no final de semana. Nós sabemos disso. Deixa eu falar tchau para vocês aqui. Um ótimo finzinho de sexta-feira, um ótimo final de semana. Se Deus quiser, nós estaremos novamente aqui na quarta-feira, às 21 horas. Neuma, boa noite. Dani, Ivani, Tamara, Novaes, Ateliê, Luciana, Cecilda, Alba, Guima, Carmen, Angélica, Adriana, Tereza, Tamara, Mendes, Josi, Rosimari, Maria Penha, Analice, Glacieides, Eurilaine, Pazoli, Luzia, Sol, Fátima. Bom, talvez ficou alguém que eu não falei aqui. Agradeço a sua companhia. Fique bem, fique com Deus e acredite, tudo isso que você vive hoje vai passar. E você sempre pode melhorar. Nós sempre podemos melhorar também. Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.